Pessoal, quero trazer uma outra questão agora relacionada à anistia. O líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, afirmou que a oposição vai obstruir as votações na Câmara caso a tramitação do projeto de lei que trata da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro continue travada. Ele disse que apresentou o tema ao presidente da Casa, Hugo Motta, durante uma reunião de líderes. A gente separou um trecho, vamos acompanhar. Eu fiz a pergunta a ele, na frente de todos os líderes, como é mais confortável para o presidente Hugo Motta. Se eu apresentar o requerimento de urgência a ele, ou se ele vai querer instalar a comissão especial, que a gente não pode é deixar este assunto para depois. Para o PL, o assunto número 1, depois de eleitas comissões, é o PL da anistia. O presidente Hugo Motta não estará aqui a semana que vem, por respeito à sua ausência, nós vamos aguardá-lo voltar, e aí ele terá que tomar decisão. Seja qual for a decisão dele, nós respeitaremos, porque ele é o presidente de todos nós. Entretanto, se esta decisão não for tomada, a partir da volta do presidente Hugo Motta, o PL e toda a oposição entrará em obstrução na casa. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia, né? É uma forma de ameaça, né? Olha, ou entra anistia ou a gente vai travar tudo. E o PL tem deputados ali que dá para travar a Câmara dos Deputados através da obstrução. A obstrução legal é regimental e é uma arma boa para a oposição e para fazer a luta política. Veja bem, esse projeto de anistia, a previsão dele não é de ser votado rapidamente. Ele deve ser negociado e tal, votado na Câmara e fica na expectativa do Senado Federal para um futuro, né? Aprovar na Câmara e jogar para o Senado Federal. E disseram alguns líderes que ainda não há número de votos suficientes para aprovar esse projeto. Mas está bem próximo, teria mais de 200, são necessários 257, ou seja, não falta muito. São duas possibilidades de apressar um projeto na Câmara dos Deputados e ele não ficar guardado nas gavetas. Uma é essa urgência. O presidente da Câmara já foi contra a urgência. Ele já falou, olha, não vou aceitar isso, vamos valorizar as comissões permanentes. As comissões permanentes são os locais próprios para engavetar projetos, né? E aí o que acontece? A criar uma comissão, se o presidente decidir criar uma comissão especial, discute tudo na comissão especial e depois vai para o plenário, ou seja, facilita também. Então, são essas duas decisões. Mas a informação que eu tenho é que não há uma pressa tão grande no projeto de urgência, não. Ele tem que ser discutido mais devagar e esperar o tempo passar, inclusive esse julgamento que está acontecendo no Supremo aí e que pode incluir mais pessoas nessa anistia. José, e olha que interessante, depois dessa primeira fala do Sóstenes, que você acabou de avaliar, ele trouxe uma nova menção. Aí ele disse que ele foi mal interpretado. Vamos acompanhar. A decisão sobre o PL da anistia, se vamos pautar o requerimento de urgência, que é o que nós já estamos prontos para fazê-lo, ou se ele quer uma comissão especial, é do presidente Hugo Motta. Nós não estamos afrouxando nada. O que eu estou dizendo é, na volta do presidente Hugo Motta, da viagem que ele fará a semana que vem, a partir do dia que ele pisar em solo brasileiro, ele já terá que ter tomado essa decisão. Salvo o contrário, nós vamos para uma instrução que nós não queremos. O que nós queremos deixar claro é que o projeto prioritário número 1 para o PL e para a oposição, a partir de agora, é a anistia. Seja a forma que o presidente Hugo decidir. Nós não estamos voltando e flexibilizando nada e jamais faremos. O telefone cantou no meio aí, hein? O telefone cantou nesse ínterim. Vamos chamar... O Zap tremeu. Qualquer decisão do presidente, desde que seja essa. Vamos trazer a primeira fala de novo. Dema, coloca aí pra mim. Vamos lá. Até pra gente perceber a diferença de tom, de rosto, de expressão facial. Você sabe que o nosso corpo comunica. Vamos acompanhar. Eu fiz a pergunta a ele, na frente de todos os líderes, como é mais confortável para o presidente Hugo Motta. Se eu apresentar o requerimento de urgência a ele, ou se ele vai querer instalar a comissão especial, que a gente não pode é deixar este assunto para depois. Para o PL, o assunto número 1, depois de eleitas comissões, é o PL da anistia.
O presidente Hugo Mota não estará aqui a semana que vem. Por respeito à sua ausência, nós vamos aguardá-lo voltar e aí ele terá que tomar a decisão. Seja qual for a decisão dele, nós respeitaremos, porque ele é o presidente de todos nós. Entretanto, se esta decisão não for tomada, a partir da volta do presidente Hugo Mota, o PL e toda a oposição entrará em obstrução na casa. Opa! Acho que eu percebi uma... Vamos colocar assim, né, Zé? É uma entrevista antes e depois do Media Training, né? Isso que aconteceu com o Sóstenes Cavalcante. O que você acha? Media Training aí é pressão do ex-presidente de advogado. Olha, o deputado Sóstenes, ele foi líder da bancada evangélica, então é um parlamentar bem presente, mudou completamente ali o perfil da bancada do PL, né? Houve um acordo para a indicação do líder da bancada raiz e da bancada mais bolsonarista, ele é mais bolsonarista, né? Então, assim, é uma nova pegada da liderança do PL. Mas ele estava no recuo, porque todos nós comentávamos lá, uai, por que não apresentou? A origem de tudo isso aí é isso aí. A gente pergunta, mas não falou que ia apresentar o requerimento de urgência? Cadê o requerimento de urgência? Não apresentou. Aí ele veio, mas ainda não apresentou o requerimento de urgência. Deveria já ter apresentado urgência urgentíssima, né? Aquele que a gente conhece. Nós até preparamos uma divisão de tela para mostrar o Sóstenes Raiz e o Sóstenes Nutella. Então, temos ali a divisão de ambos. Então, um ali, né, falando de maneira bastante incisiva, dizendo que sim, vai respeitar os prazos do presidente da Câmara, mas, entretanto, se ele não pautar, aí seremos obrigados a obstruir. Na outra, não. Não, nós respeitamos exatamente o que quer o presidente da Câmara. Vocês entenderam errado. E aí o rosto já está mais sorridente, né? Já está uma hashtag ali, o corpo fala. Esse pessoal não perde a oportunidade de estar na nossa tarde. Hashtag o corpo fala. O que você achou, Gani? Olha só, bom, primeiro você tenta, né, compor ali com o presidente da Câmara, você usa o recurso de obstrução como uma última medida, né? Um instrumento legítimo de oposição, mas é claro que sempre gera atritos. Então, primeiro você negocia. Agora, o PL da anistia precisa ficar mais claro. É anistia para o quê? É anistia para o pessoal do dia 8 de janeiro, e aí a gente precisa de pressa. Vamos lá. Porque parece que a gente tem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falando. Não temos? Já mudou? Parece que ele estava falando sobre essa questão relacionada aos Sóstenes, mas a coisa já andou. Pode continuar. Pois é, Evandro. Então, assim, PL da anistia para quem? Para o pessoal do 8 de janeiro, esse pessoal tem pressa. Tem gente lá que até agora vai pegar 17 anos porque usou lá o batom na estátua. Agora, se for um PL da anistia para os envolvidos no suposto golpe, na suposta trama golpista, a gente nem tem ainda a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, seria um contrassenso. Então, é muito importante separar, porque esse PL da anistia está entrando meio que tudo, né? Entra o pessoal do 8 de janeiro, entra o pessoal lá da suposta trama golpista, entra até a questão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Então, é importante, Evandro, delimitar essa fronteira. Se for para o dia 8 de janeiro, para o pessoal do dia 8 de janeiro, aí é claro que eu acho que isso precisa ser votado rapidamente. Fala, Kriegner. Eu concordo muito. O projeto do jeito que está hoje, ele foca nas pessoas que foram presas ali, entre aspas, naquele flagrante que foi realizado no dia 8 mesmo e nos dias consequentes ali, que foram os dias que eles fizeram as batidas nos campos onde as pessoas estavam organizadas, né? E nisso foi gente que nem mesmo a Praça dos Três Poderes foi. Então, pessoas foram presas nesse sentido. Isso é urgente. Eu acho que até a urgência na aprovação dessa lei, ela é bem-vinda para que se distancie do período eleitoral, para que se tire essa questão de que é uma questão de direita ou de esquerda. Não é, e eu tenho batido muito nessa tecla. Nós estamos falando de pessoas, inclusive uma pessoa que foi morta, morreu, na verdade, dentro da cadeia, não conseguiu o tratamento adequado e que o seu crime era de estar ali presente. Não se tem registro dele quebrando, vandalizando, ele estava presente.
Deveria estar lá dentro dos prédios? Claro que não, isso foi uma invasão, porém também não era justificativa para estar preso da maneira que foi. A pena, de acordo com a lei brasileira, para pessoas que cometem vandalismo, depredação de patrimônio público, é de 1 ano e 6 meses ou o pagamento de uma multa. As pessoas estão sendo presas e punidas por 17 anos, 15 anos ou até mais. Ou seja, isso é vergonhoso. E pessoas que cometeram crimes que não foram crimes contra a vida de ninguém ou contra outras coisas. Então, essa questão da anistia se aplica aí, a deixar de chamar de terroristas pessoas que cometeram crimes de vandalismo. E também a gente precisa lembrar da maneira como esse julgamento todo está sendo conduzido. É aí que cabe muito bem a urgência. Agora, concordo com o Gani, esses casos que vieram recentemente, com os áudios que foram divulgados, envolvendo outros militares, isso aí é uma outra história e isso requer um processo maior. Mas para esses que estão na cadeia injustamente, precisam ser anistiados o quanto antes. A gente tem também uma manifestação do Zé Guimarães, do PT, sobre essa história. Vamos rodar. Temos aí? Vamos lá, o pessoal vai preparar o Zé Guimarães ali, que é o deputado que diz também que não haveria pressa para esse tema. Vamos acompanhar. Após a saída do presidente Hugo Mota, vários líderes ficaram propondo novos projetos, mas esses novos projetos não têm consenso. Eles tá aqui do meu lado e sabe, não tem consenso. Cada um foi apresentando os pleitos das suas bancadas. Foi nessa hora que o líder do PL pediu ao presidente que avaliasse em que momento ele pode apresentar, que é uma prioridade deles, é o direito deles, com a nossa discordância evidentemente, mas é o direito deles de querer pautar que momento voltaria, porque o presidente já definiu que urgência só de extrema necessidade vai imperar aqui o funcionamento das comissões. Fala, Piperno. Esse projeto, essa história, dessa pseudo-urgência, é mais uma bravata da direita do melhor estilo Dudu Fujão, né, que roncava grosso e tal, depois se mandou. Veja, primeiro, o deputado Sóstenes, ele não anda em boa fase. O deputado Sóstenes era aquele, o ano passado, daquele projeto que foi chamado de APL do estupro. Aí, recentemente, quando o governo falou da isenção, né, até R$5 mil, ele apareceu lá um dia desse aí com uma ideia de, então, vamos isentar até 10 mil. Lembra? A gente chegou a discutir aqui. Era algo que, obviamente, não era para ser levado a sério. E agora, não, vamos obstruir, urgente, tal, que o presidente tem que fazer isso. Aí tem nada. Quer dizer, provavelmente alguém ligou lá para ele, quem sabe a subsecretária do presidente falou, calma lá, né? A Câmara tem um presidente e ele tem o seu tempo. Então o senhor fica na sua. Aí, né, o discurso já ficou bem mais brando. Então, é óbvio que ele está jogando para a torcida quando ele diz que vai praticamente colocar o presidente nas cordas, desembarcou aqui no Brasil, já tem que colocar esse negócio para tramitar. Não é assim, o presidente tem o tempo dele. E outra coisa, repito sempre aqui, ninguém foi condenado a 17 anos por um único crime. Quem pegou 17 anos foi condenado por 5 crimes. Tá? Aliás, tem gente condenada a 2, 3, 4, 5, esses, porque foram delitos de menor gravidade. Agora, quem pegou 17 anos, quem está lá no topo da pirâmide dessas penas, é porque foi implicado em vários crimes. Né? Então, não adianta querer jogar para a torcida, porque isso só vai servir para alimentar a rede social. Que foi, Gani? Não, Piperno, é verdade o que você falou, mas só que a gente não vê isso, por exemplo, com estuprador, com traficante, que também cometem vários crimes, e aí tem atenuante dali, atenuante daqui, atenuante dali, e ninguém pega 17 anos, né? E aí também há um problema de que, assim, foi tentativa de golpe de Estado. Então, muitos desses crimes que foram imputados me parecem exagerados. Eu sempre sigo o voto do ministro Cássio Nunes, que foi o crime de vandalismo. Não é anistia, é que as pessoas paguem pelo crime de vandalismo.
E inclusive comentando que eles também estão sendo condenados aí, soma nos 17 anos, ao crime de terrorismo. Então você levar pessoas que estavam ali e serem condenadas por terrorismo, isso é seríssimo, né? A gente sabe muito bem o que é o terrorismo, existe a definição clássica do que é o terrorismo e que não se enquadra no que aconteceu lá no 8 de janeiro, muito menos com essas pessoas que estão sendo julgadas. Então é 17 anos sim, e a anistia ela vem justamente para tirar essas outras penas que não são relacionadas à questão do vandalismo. Que foi, Zé? Essa é a ideia, viu? Eu conversei com deputados de oposição que dizem que topam uma anistia, assim, parcial, né? Nem o PL quer uma anistia total. Que entende que quem quebrou e tal, que seja condenado por isso, mas pelas penas disso, né? A oposição topa, mas o que a oposição diz é que, na verdade, é um movimento para anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí a coisa pega politicamente.